Olá, eu sou a Nina e esse é mais um Papo Reto, um programa idealizado pela Tapera Taperá com o intuito de conhecer as propostas dos candidatos às eleições de 2020. E hoje eu estou com a Bárbara Pansieri, do PDT. Tudo bem, Bárbara? Oi, Nina, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação, Bárbara. E, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua caminhada. Legal. Bom, vou começar contando da onde que eu sou, qual a minha idade, qual a minha formação e um pouco da estrutura familiar, né? Que acho que é legal para a gente se conhecendo. Eu tenho 28 anos, eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci em Itaquera, morei em Itaquera até os meus 15 anos, depois eu mudei para o Tatuapé, onde eu fiquei a maior parte da vida adulta, né, e recentemente estou aqui morando na Zona Oeste, tem apenas 2 anos. Eu tenho uma família composta aí por um núcleo familiar, duas mães e 3 irmãos. Minha mãe, quando eu tinha 1 ano de idade, ela se separou do meu pai. Meu pai hoje mora no interior de São Paulo, construiu uma outra família. Ele tem um transtorno por substância, né, dependência química, diagnosticada desde muito novo. Acho que foi isso que acabou desencadeando a separação dele da minha mãe. Mas gosto de me definir como alguém que tenho 2 mães e um pai, então, de alguma forma privilegiada por ter sido criada por mais uma mãe. Eu estudei em uma escola particular ali no bairro Tatuapé, que é o Agostinho Mendel, e cursei Relações Internacionais na USP. Na época de faculdade, eu já sentia vontade de trabalhar com política, mesmo sem saber muito o que era política. Minha grande dúvida era se eu prestaria medicina, a área de psiquiatria ou neurologia, que eu gostava muito, ou se eu faria ciência política ou relações internacionais. Acabou que eu escolhi RI e fiz a graduação na USP de 2010 a 2013, e desde que saí da graduação fui trabalhar na área de políticas públicas. Então eu trabalhei em uma consultoria de políticas públicas, trabalhei em uma ONG com empreendedorismo, depois eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, na Secretaria de Gestão e na Secretaria de Saúde, e mais recentemente fiz um mestrado lá na GV em Administração Pública e Governo, e quando saí da Prefeitura de São Paulo, no finalzinho de 2016, um pouco decepcionada por não termos conseguido a reeleição naquela época, né? Eu sou uma entusiasta do que foi a gestão Haddad aqui na cidade de São Paulo. Eu acabei saindo da gestão e fui virar sócia da minha irmã em uma consultoria. Então, nos últimos 3 anos e meio, estive como sócia na Entre Nós, trabalhando com projetos socioambientais nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa é um pouco minha formação e minha atuação profissional. E de uns tempos para cá, daqui a pouco acho que a gente entra nesse assunto, mas, bom, a vontade de me candidatar, que sempre existiu, foi se acentuando e ganhando mais corpo, né? E de um tempo para cá, eu, junto com alguns colegas, tanto lá da USP, quanto que cursaram mestrado ou doutorado em administração pública na GV, a gente fundou um coletivo, que é o Faz Diferença, discussões sobre desigualdade. Lá em 2016, né, a gente estava naquele momento de inconformismo com a situação política do Brasil, e mal sabia a gente que viria pela frente, né? E a gente fundou esse coletivo com o objetivo de discutir desigualdades, no plural, né? Então, olhar para a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de renda, né? E fazer formações, não só a formação interna do próprio grupo, mas também disseminar essas informações e discutir com atores. Em 2018, a gente fez a campanha Igualdade Tem Voto, inclusive a gente conseguiu fazer um evento muito bacana no Tapera, que foi o lançamento da campanha Igualdade Tem Voto. Basicamente, foi uma campanha de mapeamento de propostas para a redução das desigualdades, para influenciar candidaturas, né, na época, federais, estaduais, né, então, tanto para deputados estaduais, deputados federais, senadores e mesmo presidência, sobre políticas públicas para redução de desigualdades. Então, a gente conversou com diversos atores para a construção desse documento, e desde então venho militando nessa área da redução das desigualdades. Decidi me candidatar nesse ano, foi uma decisão difícil de tomar, né? A candidatura tem diversos custos pessoais e, mais do que isso, exige muita preparação, muita dedicação, muita energia envolvida. Então, já nesses últimos 12 meses, venho me dedicando bastante à construção da minha candidatura, que olha muito para o tema da redução das desigualdades na cidade, e eu escolhi, né, como tema de militância, porque já é algo que eu vivo dentro de casa, o tema da saúde mental.
Então, acho que a gente vai poder ter espaço aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso, quais são as minhas propostas para esse tema e por que eu escolhi ele certinho. Mas acho que para uma primeira aproximação de quem é a Bárbara aqui, né? Um pouquinho essa sou eu, gosto de me considerar aí feminista e sustentabilista, porque para mim são duas pautas que a gente tem que discutir. Obrigada, Bárbara, por compartilhar a sua trajetória com a gente. E agora nós gostaríamos de saber um pouco das suas referências. Bom, legal. Acho que essa pergunta sobre alguma referência de livro, filme, né? São tantas. Eu tenho a felicidade de ter um irmão dentro de casa que estudou cinema, então referências de filme dentro de casa que não falta. Acho que como a pergunta é muito ampla, claro que eu poderia citar muitos autores, mas para dialogar um pouco com o que eu trouxe antes, né? Quando o tema é desigualdades, acho que dois autores que eu li mais recentemente me marcam, né? Então, Thomas Piketty, que fala sobre desigualdade de renda, para quem não conhece, tem diversos livros, e recomendo muito assistir o TEDx dele. Acho que ele traz o tema da desigualdade de renda no mundo, né, da concentração das grandes riquezas, e é alguém que é muito defensor da gente ter aí um imposto de renda progressivo, taxação das grandes fortunas, isso olhando a nível global. E eu gosto muito dessa escala global, porque nos dá essa impressão, às vezes, que só nós no Brasil estamos vivendo esse cenário, e isso não é verdade, e acho que ele traz essa visão global. Então, é um autor recente que me marcou bastante. Sobre desigualdade, tem vários outros. Aqui no Brasil tem o Eduardo Moreira, agora contemporâneo, que também está escreveu um livro bem curtinho, que eu acho que vale muito a leitura, porque ele traz o tema da desigualdade para um linguajar simples, então acho que ele tem muito, muito mérito por isso. Quando eu li o livro, eu falei, mas será que consegue, né, de uma linguagem tão simples, trazer um tema denso? E eu acho que o livro é sensacional nesse sentido. Eu gosto muito também do Harari, ele tem diversos livros mais densos, Homo Sapiens, Homo Deus, mas eu li também, bem recentemente, o 21 Lições do Século XXI, e a primeira parte do livro fala muito sobre os desafios tecnológicos, sobre inteligência artificial, biotecnologia, e parece que esse tema não tem nada a ver com desigualdade, mas tem tudo a ver, né? Quando a gente assiste uma ficção científica, quando a gente começa a pensar, né, qual que é o papel da tecnologia no mundo hoje e como ele pode vir a substituir empregos e mudar nossas relações, eu acho que a gente precisa, como, né, nação, não só como nação, mas como globo, todas as nações, olhar para o tema das desigualdades a partir do olhar da tecnologia, o que isso nos impõe de desafio. Então, acho que esses são 3 autores que eu li recentemente, que dialogam com o tema da desigualdade. E para puxar a sardinha aqui, como mulher, tem diversos filmes que falam sobre desigualdade de gênero, e como mulher na política, eu queria falar especificamente de um filme que fala sobre o sufrágio, né, sobre o voto na Suíça. A tradução dele no Brasil é um nome meio esquisito, mas chama Mulheres Divinas. Não é exatamente o nome em alemão, mas eu não vou saber aqui dizer. É um filme muito lindo que mostra como tardiamente essas mulheres na Suíça conquistaram o direito do voto, em 1971. Né? Então, eu poderia aqui falar muito sobre representação e as dificuldades da representação da mulher na política, né? As desigualdades são tamanhas quando a gente olha para isso, e pegando historicamente, no Brasil a gente tem o poder do voto há muito pouco tempo, e quando a gente olha para a Suíça, a gente fala, nossa, a Suíça é um país desenvolvido. Mas espera lá, esse filme, assistam, mostra como as mulheres tinham dificuldade de poder trabalhar fora, porque precisavam da autorização do marido, as mulheres não podiam escolher seus representantes até agora, a gente está falando de 50 anos atrás, né, 1971. Então, eu recomendo muito, tem diversos outros filmes que falam de sufrágio, acho que todos eles valem muito a pena, porque abordam de uma forma muito importante, intensa, a questão da desigualdade, né, da mulher na política. Acho que de referência, para não me estender, tá bom. Nossa, muito obrigada. Tem bastante coisa aí para a gente dar uma olhada, né? E obrigada pelas referências. E agora nós gostaríamos de saber, Bárbara, as suas propostas, né? Você no início já deu ali indicativos, mas acho que agora é o momento de você desenvolver um pouco melhor para a gente o que a Bárbara, se eleita, traz de propostas para a cidade de São Paulo. Legal. Vou tentar resumir aqui. Acho que tem 2 grandes bandeiras. A primeira delas é falar de saúde mental, como eu trouxe, né?
Tenho um pai que é dependente químico, minha mãe tem um diagnóstico de transtorno bipolar, então, mesmo não sendo uma profissional da área da saúde, eu convivo desde muito nova com esses transtornos dentro de casa, e sempre olhei para a saúde mental a partir de uma perspectiva privada, né, como se aquilo fosse um problema individual, familiar, só nosso. E quando a gente olha na população de São Paulo, a gente tem aí 1 em cada 5 pessoas com algum transtorno mental. Então, a gente precisa olhar para esse tema como um tema de saúde coletiva, como um tema público e pensar em soluções públicas. Não que não existam, o SUS está aí muito forte, mas a gente precisa fortalecer ainda mais a saúde mental dentro do SUS. A gente precisa estabelecer, de fato, mecanismos para olhar para a prevenção e promoção da saúde mental, e a gente precisa dar mais força para os nossos CAPs. São 94 na cidade, eles ainda não dão conta de toda a demanda. A gente precisa olhar para a saúde mental de modo transversal, né? Porque quando a gente não tem acesso à cultura, acesso à educação, acesso a uma alimentação saudável, acesso a áreas verdes, a mobilidade urbana, né, moradia próxima ao trabalho, tudo isso também impacta na nossa saúde mental. Então, na minha campanha, eu venho abordando a saúde mental a partir dessa perspectiva. E, como segunda grande bandeira, venho falando sobre o desenvolvimento. Mas não é qualquer desenvolvimento, né? E a gente definiu bem, e digo a gente porque várias pessoas estão me ajudando na construção dessa jornada de candidata, e a gente escolheu que o tema é desenvolvimento sustentável e inclusivo, né, e a importância de cada uma dessas palavrinhas, né? Eu acho que a gente, na cidade de São Paulo, a gente não passa por um momento em que a gente pode falar em decrescimento, então a gente precisa, sim, crescer, mas de que forma? De forma, para mim, a reduzir desigualdades, por isso que esse desenvolvimento deve ser sustentável, inclusivo, e de forma a preservar o meio ambiente e nossas relações sociais. Então, eu acredito muito, né, no fortalecimento da comunidade, desenvolvimento baseado em negócios periféricos, fortalecimento da economia solidária, fortalecimento de empreendimentos ligados à economia verde e sustentável. Acho que a gente pode pensar, assim, num padrão de desenvolvimento de cidade que se preocupe em reduzir a desigualdade abissal que a gente vive, né? Tem um dado que me choca, e acho que isso eu falo bastante, muita gente traz esse dado porque é um absurdo. A gente tem na cidade de São Paulo, entre o distrito mais pobre e o mais rico, a gente tem uma diferença de expectativa de vida de 23 anos. Então, enquanto em Cidade Ademar, uma pessoa que nasce tem expectativa média ao morrer de 57 anos, a gente tem em Moema, em Jardins, a expectativa de 80 anos. Dentro de uma mesma cidade, dentro de uma distância de 25 quilômetros de um distrito para o outro. Isso não é aceitável, e a gente só vai conseguir olhar, né, para essa redução das desigualdades quando a gente repensar a forma como a gente desenvolveu, né, o nosso contexto urbano. Então, a gente precisa olhar para a redução da desigualdade territorial. Isso passa por uma revisão do plano diretor. Então, para quem está nos acompanhando, saibam que no ano que vem, 2021, no primeiro ano de mandato de quem se eleger nessa eleição, a gente vai discutir a revisão do plano diretor, né? E é um instrumento fundamental para a gente olhar para o planejamento urbano de forma sustentável, de forma a reduzir essas desigualdades que eu comentei. Então, as minhas propostas passam um pouco por aí. Queria pedir para quem gostar aqui do que eu trouxe, tiver interesse em conhecer, entre no meu site, www.barbarapanseri.com.br. Lá tem as propostas bem detalhadas. A gente construiu um PDF de forma muito colaborativa e participativa, convencendo toda a campanha, e é só baixar o PDF, tem todas as propostas para cada uma dessas duas bandeiras que eu estou trazendo. É isso, Nina, poderia falar um pouco mais, se você quiser, estou aqui à disposição. Ai, muito obrigada, Bárbara. Então, a gente vai seguir já com o fechamento, mas eu acho que aí você pode concluir um pouco disso que você está falando, deixando aqui para quem, está nos assistindo o seu papo reto. Legal. Bom, como contei aqui, né, sou uma mulher jovem, acho que a gente tem que lutar por renovação, mas não é qualquer renovação, né? A gente não quer o novo pelo novo, a gente quer, assim, eleger pessoas com trajetórias diversas. E eu venho da periferia, sou mulher, feminista, e quero poder representar na Câmara, né, toda essa diversidade que eu trago, e mais do que isso, quero estar lá para defender o tema da saúde mental. Acho que esse é um tema que foi deixado de lado nos anos mais recentes. A gente teve muitos profissionais da saúde mental que construíram e ainda constroem o SUS na nossa cidade e que militavam em partidos políticos, né, da década de 90, 2000, e eu sinto necessidade, nesse momento, da gente ter uma representante mulher dentro da Câmara olhando para o tema da saúde mental. Então, meu apelo aqui para vocês conhecerem o meu trabalho, né, hoje é o dia que está indo para o ar a campanha de TV,
e estou aí com a campanha na rua. Quem quiser conhecer mais, a gente está fazendo uma campanha de modo muito participativo. Eu realmente acredito que a gente precisa de vereadoras e vereadores que possam estar lá nos representando, que possam estar lá em contato com a população, né? Porque o representante ele tem que ter canais de diálogo com a população e de participação. Eu venho falando muito sobre a política com empatia e com vocação. Se você acredita nessas duas palavrinhas, me procura, me segue nas redes sociais e eu estou super à disposição, tentando dar conta de conversar com todo mundo, porque a política tem que ser baseada no diálogo e na participação. É isso, Nina, muito, muito obrigada pelo convite e conte comigo para o que quiser conversar e tamo aí. Muito obrigada, Bárbara. Para a gente foi um prazer poder te ouvir e nós desejamos para você, a Tapera, o Papo Reto, deseja para você uma boa semana e uma boa campanha até o dia 15 de novembro. Muito obrigada. Grande abraço a todas, todos e todes. Tchau, tchau.